A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Gil Ferraza, da Igreja de Jesus Cristo, Filho de Davi, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E hoje eu gostaria de estar trazendo para os irmãos o estudo número 7 do batismo, que é um estudo para aquelas pessoas que são candidatas ao batismo ou que acabaram de se batizar. E é muito importante que essas pessoas elas saibam os fundamentos da fé. E para a gente poder estar compartilhando esse 7º estudo, o tema de hoje é: por que eu preciso me batizar? E para a gente saber qual é a importância da gente se batizar, eu quero estar lendo com os irmãos a carta de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que está escrito assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui vemos uma ordem do Senhor Jesus Cristo para os seus apóstolos. Antes dele subir aos céus, ele chegou para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e deu a seguinte ordem: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, quando Jesus diz em Marcos capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, ele mostra que a nossa parte a fazer para ser salvo é crer e ser batizado. O Senhor Jesus se batizou aos 30 anos para nos dar exemplo, e disse que o batismo dele era para se cumprir toda a justiça de Deus. Dessa maneira, o batismo passa a ser a nossa atitude de demonstração pública diante de Deus e das pessoas que reconhecemos Jesus como Filho de Deus, reconhecemos seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados e que desejamos viver uma vida de obediência aos seus ensinos e lhe entregamos as nossas vidas e o recebemos como nosso Senhor e Salvador. Ao candidato ser mergulhado nas águas, isso significa um ato espiritual que representa que as pessoas que estão se batizando estão espiritualmente morrendo para o mundo, abandonando o pecado e nascendo espiritualmente para Deus. Antes do batismo eram criaturas de Deus, pois precisavam morrer para o pecado. Quando são imergidas nas águas, representa que morrem para o pecado, matam o velho homem e a velha mulher que antes vivia no pecado. E depois de receber Jesus e se batizar, quando levantam das águas, passam a ser chamados filhos de Deus e ressuscitam com Cristo quando levantam das águas. Agora, vamos ver como deve ser celebrado o verdadeiro batismo da Bíblia e o que nós devemos fazer depois dele. Primeiro, nós precisamos saber como deve ser administrado o batismo. Quando examinamos a linguagem original da Bíblia, encontramos que a palavra batismo significa literalmente afundar, mergulhar, imergir. O batismo deve ser realizado com a pessoa completamente submersa sob a água. O batismo pode ser realizado por um apóstolo, bispo, pastor ou um diácono.
Um argumento ainda mais forte pelo batismo por imersão é encontrado nos exemplos bíblicos. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 16, está escrito que Jesus, batizado, saiu logo d'água, concluindo-se que Jesus tinha sido submergido totalmente na água. Lá em João capítulo 3, versículo 23, a Bíblia nos escreve assim sobre o batismo de Jesus: porque havia ali muitas águas. Então vemos que o batismo verdadeiro e bíblico precisa ser feito sob submersão do corpo completo nas águas. Segunda coisa importante que precisamos saber é que, além do batismo, precisamos nascer de novo para ser salvo. Mas como podemos nascer de novo? Vamos pensar. Um dia, cada um de nós estará frente a frente com Deus, cada um dando conta das suas obras. O que vai diferenciar umas pessoas das outras é que quando Deus olhar para as pessoas, Deus vai reconhecer quem é filho obediente aos seus mandamentos ou quem é simplesmente religioso, que vai na igreja, fala de Deus, fala da Bíblia, mas a sua vida não condiz com aquilo que fala ou vive. Tem aparência de cristão, mas na realidade nunca se converteu verdadeiramente, ou seja, nunca nasceu de novo, nunca teve um novo nascimento. Então, como se faz para nascer de novo? Ou nascer do Espírito? Ou ter um novo nascimento? Primeiro, é preciso se arrepender de seus pecados e crer em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Crer nele como Filho do Deus vivo, entregar sua vida nas mãos dele, recebê-lo como Senhor e Salvador e não praticar mais os antigos pecados que fazíamos e que desagradavam a Deus. Precisamos mudar nossa maneira de pensar, precisamos mudar nosso comportamento e precisamos mudar as nossas atitudes. A terceira coisa que precisamos aprender é que depois de batizado, devemos orar em nome de Jesus Cristo. Orar em nome de Jesus Cristo é uma coisa muito importante diante de Deus e diante de quem ora. A nossa oração não tem poder se não for em nome de Jesus Cristo. Não é em nome de Jesus e nem em nome de Cristo ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A oração tem que começar e terminar em nome de Jesus Cristo. Precisamos aprender com os apóstolos como que eles oravam e orar da mesma forma. Quando o apóstolo Pedro curou um paralítico que lhe pediu esmola, Pedro lhe disse assim: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. Do mesmo jeito que o apóstolo Pedro falou para curar um enfermo, o apóstolo Paulo disse para expulsar um demônio de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Ele disse assim: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora o demônio saiu. Como vemos nas Escrituras, tanto para curar ou para expulsar demônios, tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo usaram primeiro o nome de Jesus Cristo. Nós cristãos e líderes de congregações temos que fazer o mesmo. Temos que orar assim: quando oramos por cura, em nome de Jesus Cristo seja curado. Quando for expulsar demônios, em nome de Jesus Cristo sai desta pessoa. O nome de Jesus Cristo tem que vir em primeiro, porque é o único nome que o inimigo respeita e o único nome autorizado pelo nosso Senhor para curar, para libertar, para salvar e expulsar demônios. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 3, versículo 17: e tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que for feito dentro da congregação e no meio do povo, seja por palavras ou por obras, tem que ser feito em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A oração deve ser iniciada e
e deve também ser finalizada em nome de Jesus Cristo. A consagração de obreiros tem que ser feita em nome de Jesus Cristo. Te consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando orar por cura, tem que ser em nome de Jesus Cristo. Quando expulsar demônios, tem que ser em nome de Jesus Cristo. E o batismo tem que ser celebrado da seguinte forma: quando se batiza um candidato: em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo, temos uma doutrina interessante que poucos pastores e líderes observam e praticam, e vamos aprender agora. No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro ensinou o seguinte, quando foi naquele dia pregado, e no mesmo dia batizou 3.000 almas que aceitaram, que receberam Jesus Cristo. E disse-lhes Pedro assim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Senhor Jesus também disse como deve ser feito o batismo em Mateus 28, 18 e 19. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ensinou o seguinte em Colossenses 3,17: e tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora, para fazermos o batismo correto, de acordo com o ensino de Jesus Cristo, do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo, devemos fazer a seguinte pergunta: Pai é nome? Filho é nome? Espírito Santo é nome? Não. Nome é o de Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo são atributos de Deus. Os três formam a Trindade e são distinguíveis entre si, ou seja, são três pessoas distintas, cada um com a sua função. O Pai ordena, o Filho executa e o Espírito Santo é o poder que faz a vontade de Deus acontecer. Não são três deuses, mas um único Deus em três pessoas. Como Jesus não batizava, quem batizava eram só os seus apóstolos. Não encontramos na Bíblia o exemplo dos apóstolos fazendo um batismo. Só encontramos Jesus Cristo e os apóstolos falando como deveria ser feito o batismo. A maneira mais correta de se batizar, e como fazemos e praticamos em nossa igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, filho de Davi, ao imergirmos o candidato nas águas, falamos as seguintes palavras: em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando desta maneira, estamos seguindo tanto a ordem de Jesus Cristo, como a maneira como os apóstolos batizavam. Lembrando que não é o batismo que salva, mas sim a graça de Deus. A pessoa crer e receber pela fé Jesus Cristo, e a pessoa estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo, arrependendo-se de seus pecados e confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e viver uma vida de santidade e compromisso com Deus até o final da sua vida, sem se desviar e sair dos caminhos do Senhor. Então, vemos que ter fé é um dom de Deus, e esse dom é dado só a cristãos, só a filhos de Deus. E esse dom da fé sobrenatural só funciona se for agregado ao nome santo de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos não esquecer que não é só através do batismo que somos salvos. Batismo é para cumprir toda a justiça de Deus, mas só através da graça de Deus e do arrependimento dos pecados que podemos ter a salvação de Deus para a nossa alma. Não temos condição humana nenhuma de pagar ou fazer alguma coisa para Deus para termos mérito ou direito à salvação, pois a graça de Deus é um presente imerecido que recebemos do nosso Pai Celestial. Só é salvo quem nasce de novo e tem uma conversão genuína e uma vida de prática e obediência à palavra de Deus. Por causa de seu amor por nós, Deus enviou seu Filho,
E agora temos a esperança e a certeza que estaremos a eternidade do lado do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Precisamos também lembrar que a obediência em todas as áreas é exigida por Deus. Seja batismo ou outro qualquer mandamento, temos que obedecer e cumprir as exigências de Deus exatamente da maneira que Ele determinou. Amém? Então, irmãos, que vocês tenham compreendido esse 7º estudo do batismo e estaremos juntos no 8º estudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.